Olá, pessoal. Chegamos então à terceira aula do curso e com isso a gente vai fechar aquele primeiro bloco no qual o curso está dividido, né? Eu falei que o curso está dividido em 3 blocos. O primeiro se encerra nessa terceira aula. Bom, vocês podem ter reparado que é, na segunda aula eu fiz algumas citações que não eram pertinentes ao curso da gente, não em termos de conteúdo, porque o conteúdo é o mesmo, mas dizer que o material foi preparado para uma disciplina do CEDERJ. Na verdade, essa disciplina do CEDERJ seria a disciplina de Álgebra 2, mas não foi para frente porque a gente ia ter reforma curricular e a ementa do curso ia mudar. Então, é só para contextualizar. O conteúdo que está lá, a aula que está lá, é toda certinha para o curso de vocês mesmo. Tá? Só alguns comentários que eu fiz é porque foi para uma disciplina do curso presencial que o conteúdo era o mesmo. Então, eu usei essa aula gravada e achei que não precisava gravar de novo para o curso de vocês. Mas a aula de hoje, não. Ela está sendo gravada totalmente para o curso de vocês, porque no outro curso essa aula foi um encontro síncrono. Então, vamos lá. Lembra que quando a gente definiu o anel, a gente tinha 6 propriedades, né, básicas, que eram 4 propriedades da soma, uma propriedade do produto e a distributividade. Aí a gente foi acrescentando, né? Quando a gente colocava a comutatividade do produto, o anel era chamado comutativo. Quando a gente colocava o elemento neutro da multiplicação, o anel era chamado anel com unidade. E aí ficou faltando a gente colocar uma última propriedade que a gente tinha para a soma e que a gente ainda não tinha para o produto, que era a do simétrico. E eu falei que eu não incluí aquilo no contexto de anéis, porque aquela propriedade mudava totalmente a caracterização do conjunto. E aí chegamos então na aula em que a gente vai fazer isso. Né? Então, assim, quando a gente acrescenta essa última propriedade que estava faltando, quer dizer, a existência do simétrico da multiplicação, que no caso a gente nem chama de simétrico, a gente chama de inverso, a gente tem uma outra denominação para essa estrutura algébrica, não mais é anel. Então a gente vai ver isso agora. Tá? Então a aula de hoje é bem menor, tem só 5 slides. Eu vou preparar aqui, eu vou compartilhar a tela. Deixa eu ver se foi. Foi. Bom, então vamos lá. Então, essa semana, a gente vai ver o que seriam os domínios de integridade e os corpos, que são estruturas algébricas, tá? Então, primeiro a gente vai definir domínio de integridade. Para isso, a gente precisa de uma definiçãozinha pequena antes, que é a definição de divisor de zero. Então, o que seria isso? Vamos considerar um elemento diferente do zero, onde esse zero aqui, eu não estou mais fazendo menção com aquele zero A, mas é o elemento neutro da soma, tá? Então, vamos considerar um elemento diferente do elemento neutro da soma, desse anel A. E a gente vai dizer que ele é um divisor de zero se existir um outro elemento também diferente de zero, de modo que o produto deles, não importa a ordem, pode ser assim ou assim, mas o produto tem que dar zero. Então a gente tem que colocar essas duas possibilidades, porque eu não estou dizendo que o anel ele é comutativo. Então, mas para ser um divisor de zero, basta que uma das duas multiplicações dê zero. Ou seja, eu preciso ter, então, 2 elementos diferentes de zero, de modo que o produto entre eles dê zero. Se isso acontecer, a gente vai dizer que esse A e esse B são divisores de zero. E aí a gente pode achar isso super estranho. Como é que existe uma situação dessa? Bom, mas lembre-se que a gente está muito acostumado a trabalhar desde a escola com os conjuntos usuais e com as operações usuais. Então, nesse sentido, a gente não tem mesmo. Só que lembre-se que aqui o anel ele pode ser um conjunto diferente desses usuais. Além disso, as operações podem ser definidas de modo diferente. E nessas situações, a gente pode ter, sim, divisores de zero.
tá? Bom, o que é um domínio de integridade? Então, vamos lá. Um domínio de integridade é tudo aquilo que a gente viu na primeira aula, é um anel comutativo com unidade que não possui divisores de zero. Ou seja, o que são divisores de zero? São elementos diferentes de zero que, multiplicados entre si, vão dar zero. Então, se o domínio de integridade não possui divisores de zero, isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não pode acontecer. Ou seja, se o produto der zero, necessariamente um dos dois elementos tem que ser zero. Eu não tenho dois elementos diferentes de zero cujo produto vai dar zero. E por que aqui eu não botei as duas multiplicações? Porque eu já estou definindo o domínio de integridade como um anel comutativo com unidade. Então, isso aqui já engloba as duas multiplicações. Então, o que significa um domínio de integridade? Significa que se o produto de dois elementos está dando zero, e entenda como zero o elemento neutro da soma, então um dos dois vai ter que ser zero. Bom, e aí, quem são os domínios de integridade mais conhecidos? São os conjuntos que a gente já está acostumado a trabalhar, né? Conjunto dos inteiros, dos racionais, dos reais. A gente, na verdade, não tem dois números inteiros diferentes de zero, de modo que o produto dê zero. Né? A gente pode afirmar que se o produto é zero, então um dos dois tem que ser zero. A mesma coisa vale para os racionais e a mesma coisa vale para os reais. Né? A gente, quando vai resolver, muitas vezes quando a gente vai resolver uma equação, a gente coloca em evidência, por exemplo, x ao quadrado menos x igual a zero. A gente coloca o x em evidência, fica x que multiplica x menos 1 igual a zero. E aí a gente diz que a solução é ou x igual a zero ou x menos 1 igual a zero. E é justamente dessa situação aqui que segue esse tipo de resolução. Então, quando a gente tem um produto dando zero, a gente sempre afirma que um dos dois tem que ser zero. E isso vem do fato de que o conjunto dos reais, que é onde a gente trabalha, com as operações usuais, ele é um domínio de integridade. E aí a gente fica pensando, pô, mas então é difícil achar um exemplo de um conjunto que não seja um domínio de integridade. Bom, se a gente pensar nesses conjuntos usuais, realmente a gente nem tem, só se a gente mudar a operação, e mesmo assim é difícil. Só que quando a gente pensa naqueles conjuntos Zn, tudo fica diferente. Então, por exemplo, o Z6, ele não é um domínio de integridade. Por quê? Olha só, o 2 barra e o 3 barra, eles não são o elemento neutro da soma. E quando você multiplica os dois, você tem o 6 barra. E o 6 barra, quando a gente trabalha em Z6, ele é o 0 barra. Ou seja, é o elemento neutro da soma. Então, a gente tem dois elementos diferentes de zero que, multiplicados, estão dando zero. Então, ele não é um domínio de integridade. De modo geral, e eu não vou demonstrar isso, se eu não me engano, isso deve ter sido demonstrado, não sei, no curso de Álgebra 1, mas também se não foi, não tem problema, mas não é o contexto desse curso, é que o ZP, ou ZN, ele é um domínio de integridade se só se esse P aqui for um número primo. Tá? Então, quando você tem um número primo aqui, o Z7, o Z5, o Z11, o Z13, todos esses são domínios de integridade. A gente não consegue achar divisores de zero. Tá? Se vocês fizerem a tabelinha do produto, vocês vão ver que não vai nunca dar 0 barra se você tiver dois elementos diferentes do 0 barra. Bom, então, domínio de integridade é a primeira definição. A segunda definição é a definição de corpo. E o que é corpo? Aí sim, o corpo é exatamente a estrutura algébrica definida a partir da inclusão daquela propriedade do produto que a gente ainda não tinha incluído. Então, a gente vai dizer que um conjunto K é um corpo se ele for um anel comutativo com unidade e ainda satisfizer essa propriedade aqui,
que diz o seguinte, ó, se A é um elemento qualquer do corpo que não seja o elemento neutro da soma, vai existir um A', de modo que o produto entre eles vai ser o elemento neutro do produto. Ou seja, lembra que a definição de inverso da soma é quando a soma dos dois dá o elemento neutro da soma? Então, o simétrico do produto é quando o produto entre eles vai dar o elemento neutro do produto. Tá? Só que a gente não chama de simétrico do produto, exatamente para facilitar. Né? A gente se refere a simétrico quando é soma, e quando é produto a gente se refere a inverso. E a gente denota A elevado a menos 1. Tá? Então, esse A elevado a menos 1, ele é a notação para inverso do elemento A. Então, eu coloquei aqui na definição como A', mas uma vez que a gente já definiu e está dizendo que isso é chamado inverso, a gente vai usar a notação conhecida de elemento inverso, que é A elevado a menos 1. Bom, e aí quem são os corpos? Bom, lembra que domínio de integridade a gente tinha o conjunto dos conhecidos, né? Os inteiros, os racionais e os reais. Bom, para corpos eu não posso considerar os inteiros, porque o inteiro você não tem o inverso. Né? Imagina o 2. Qual é o elemento inverso do 2? Você não tem dentro dos inteiros nenhum número que multiplicado por 2 vai dar 1. Então não dá. O conjunto dos inteiros não é um corpo. Mas o conjunto dos racionais e o conjunto dos reais, eles são corpos, com as operações usuais. E aí, quem é o inverso do 2? É meio. Né? Então, assim, dentro dos racionais e dos reais, esse elemento faz sentido. Então, tá aqui, ó. Z não é um corpo. E aí, então, a gente já vê que nem todo domínio de integridade vai ser um corpo. Os inteiros, por exemplo, é um domínio de integridade e não é um corpo. Aí o Z5, por exemplo, o Z5 é um corpo. Eu preciso, então... Bom, o Z5 ele é um anel comutativo, com unidade, e aí eu preciso verificar se todos os elementos de Z5 eles possuem inverso. E aí, aqui na projeção, a barrinha, não fica, quando a gente faz a projeção dos slides, a barrinha some, mas isso aqui é tudo com barrinha em cima, tá? Então, a gente faz a tabela do produto e ó, o produto tem que dar 1. Então, todos os elementos diferentes do zero tem que ter inverso. Então, ó, o zero não conta. Quem é o inverso do 1? Ó, é o próprio 1. Quem é o inverso do 2? É o 3. Ó, o produto está dando 1. Logo, o inverso do 3 tem que ser o 2. E quem é o inverso do 4? Ó, dando 1 o produto, o inverso do 4 é o próprio 4. Então, ó, o inverso do 1 é o próprio 1, o inverso do 2 é o 3, o inverso do 3 é o 2 e o inverso do 4 é o próprio 4. Então, claro que o zero não conta. Então, para todos os elementos diferentes de zero, a gente verificou que existem os inversos. Então, ele é um corpo. De modo geral, o ZP é um corpo quando P é primo. Bom, e aí existe essa relação de inclusão. Bom, é claro que um domínio de integridade é um anel, né? A gente, pela própria definição, o que é um domínio de integridade? É um anel comutativo com unidade e que não possui divisores de zero. Então, com certeza, ele é um anel. Bom, agora a gente precisa mostrar que um corpo sempre vai ser um domínio de integridade. Ou seja, um corpo ele é um domínio de integridade. Nem todo domínio de integridade é um corpo, a gente já viu o caso dos inteiros. Agora, a gente vai ver que se for um corpo, com certeza vai ser um domínio de integridade. Então, vamos lá. Seja K um corpo qualquer. O que eu preciso mostrar para mostrar que ele é um domínio de integridade? Que esse corpo não possui divisores de zero. Como que a gente mostra isso? A gente tem que mostrar que se
um produto de dois elementos dá zero, então um dos dois, pelo menos, tem que ser zero. Então, vamos supor que a gente tenha dois elementos do corpo com um produto dando zero. Eu preciso mostrar, então, que um dos dois é zero. Bom, se o A for zero, não tenho que provar, né? A gente já conclui que é um domínio de integridade, porque eu quero mostrar que A ou B são zero. Então, se A for zero, não tenho que provar. O que a gente vai provar é que se o A não for zero, então quem tem que ser zero é o B. Então, vamos supor que o A não seja zero. Como K é um corpo, esse A tem inverso, né? Todo elemento diferente de zero possui um inverso. Então, se o A não for zero, ele possui o inverso. Então, existe o A elevado a menos 1. E, portanto, multiplicando por A elevado a menos 1 dos dois lados aqui, a gente tem a seguinte situação. Multipliquei por A menos 1 dos dois lados. Daqui para cá, eu usei a associatividade, porque é um anel, então eu posso fazer essa multiplicação primeiro e depois multiplicar por esse. É a mesma coisa que fazer essa primeiro e depois multiplicar por esse. Tá? Aqui eu estou usando uma coisa que a gente vai mostrar depois. Tá? O produto de qualquer elemento pelo zero vai dar zero. Depois a gente vai justificar isso. Aí aqui, ó, A elevado a menos 1 vezes A. Qual é a definição de inverso? O produto entre eles vai dar o elemento neutro do produto. Então, isso aqui é igual a 1. 1 vezes B, como 1 é o elemento neutro do produto, 1 vezes B é B, logo, quem é zero é o B. Ou seja, eu provei o seguinte, eu supus que tinham dois elementos no conjunto K, de modo que o produto dava zero. Bom, se o A é zero, está resolvido. Se o A não é zero, não tem saída. Quem tem que ser zero é o B. Logo, a gente conclui que não é possível dois elementos diferentes de zero terem como produto, entre eles, o zero. Conclusão, K é um domínio de integridade. E aí faltou justificar isso aqui, né? Por que o produto aqui deu zero? E aí eu falei sobre isso na primeira aula. Falei para vocês, olha, a gente está muito acostumado a 2 vezes 3 é igual a 2 vezes 0 é igual a 0, 3 vezes 0 é igual a 0. O produto de qualquer coisa por zero é zero. Só que isso a gente faz de forma muito imediata. Eu não posso fazer de forma imediata aqui, porque esse corpo, eu não sei quem é. Não é, pode não ser o conjunto dos reais, pode não ser o conjunto dos racionais, pode ser que as operações sejam diferentes. Então, esse zero aqui, na verdade, ele é o elemento neutro da soma. E eu falei para vocês na primeira aula, eu falei, olha, o produto por zero é igual a zero, mas o que está dito aí não é o zero, zero que a gente conhece, é o elemento neutro da soma. Então, o produto de qualquer elemento pelo elemento neutro da soma vai dar o elemento neutro da soma. E para isso não precisa ser um corpo, basta ser um anel. Então vamos ver isso. Por que o produto de um A qualquer vezes zero vai dar zero? E aí a gente vai provar. Então, ó, como o zero é o elemento neutro da soma, ele mais ele é ele. Bom, eu multipliquei dos dois lados por A. Né? Como a gente tem a igualdade, multiplicando por A dos dois lados, a gente preserva a igualdade. Vou fazer a distributividade aqui. Olhando para esses elementos aqui como sendo um único elemento, se isso é um anel, ele possui o simétrico. Então, eu vou somar, que é esse cara aqui com o menos na frente. Assim como o inverso, a gente não usa mais o A', a gente usa o A elevado a menos 1, o simétrico, a gente também não vai usar o A', a gente vai usar o menos ele. Então, o simétrico desse elemento todo aqui é o menos ele. Somei dos dois lados.
Bom, esse lado aqui eu estou somando o simétrico com o elemento. A soma, então, vai dar o elemento neutro da soma. Aqui, eu posso fazer a associatividade. Dá no mesmo, eu vou fazer essa soma primeiro e depois fazer essa, ou fazer essa soma primeiro e depois fazer a terceira. Então, daqui para cá, eu usei a definição de simétrico, que vai dar o elemento neutro da soma. Daqui para cá, eu usei a associatividade. Vou fazer esse primeiro com esse. Bom, agora eu vou usar de novo a definição de simétrico. Esse mais esse vai dar o elemento neutro da soma. Bom, se esse zero é o elemento neutro da soma, ele, somado com qualquer coisa, vai dar esta qualquer coisa. E, portanto, eu vou concluir que isso aqui é, de fato, igual a zero. E repara que eu não usei o zero como sendo o zero dos números reais. Eu usei o zero apenas nas propriedades dele, dentro do anel de elemento neutro da soma. Então, eu usei aqui a associatividade, a propriedade de elemento neutro da soma e a existência do simétrico. Eu usei apenas as propriedades de anéis. Bom, e aí, a definição de subcorpo, né? O que seria um subcorpo? Subcorpo é um conjunto que está dentro de um conjunto maior, que é um corpo, e de modo que esse subconjunto é ainda um corpo. Então, por exemplo, a gente sabe que os reais são um corpo. A gente sabe que os racionais são um corpo também. Como os racionais estão contidos nos reais, então o conjunto dos racionais é um subcorpo dos reais. A gente sabe que os reais o conjunto dos reais é um corpo e está contido no conjunto dos complexos. Eu ainda não provei que o conjunto dos complexos é um corpo. Na verdade, isso é o exercício único do EP3 que eu vou disponibilizar para vocês. Então, o único exercício que vocês têm que fazer essa semana é mostrar que o conjunto dos complexos é um corpo, com todas as propriedades. Então, se o conjunto dos reais é um corpo também e está contido nos complexos, que também é um corpo, então o conjunto dos reais é um subcorpo dos complexos. Bom, mas será que para garantir que esse conjunto seja um corpo ou um subcorpo, eu tenho que verificar todas aquelas propriedades, quer dizer, as 6 propriedades de anel, mais a comutatividade do produto, mais o elemento neutro, a unidade, né, a existência da unidade, e mais a existência do inverso? Não. Assim como a gente trabalhou com subanéis, a gente também vai trabalhar com subcorpos usando um resultadozinho. Né? Então, assim, no conjunto dos anéis, bastava a gente verificar que o conjunto era fechado para subtração e para o produto. Aqui, a gente vai fazer uma coisa bem semelhante, né? Porque uma vez que o conjunto está contido no outro, as propriedades todas são válidas. A grande questão é saber se você fizer uma soma de 2 elementos, ainda vai estar lá dentro. Se você fizer o produto de 2 elementos, ainda vai estar lá dentro. Se você pega um elemento lá dentro, o simétrico vai estar lá dentro. E por esse motivo a gente trabalhava com a subtração e não com a soma. E agora, além de garantir que o simétrico está lá dentro, eu tenho que garantir que o inverso também está lá dentro. Então, eu vou trabalhar com as seguintes propriedades. Então, se a gente tiver um corpo e tiver um conjunto S, subconjunto desse corpo, para que a gente diga que ele é de fato um subcorpo, a gente precisa verificar que esse conjunto S, e aqui é S, tá? Eu vou corrigir isso no material que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Que se os 2 elementos estão em S, a subtração tem que estar em S, e se 2 elementos estão em S, o produto de um deles pelo inverso do outro
também tem que estar em S. Então, aqui, por exemplo, se você tem dois elementos racionais, a subtração é racional. Se você tem dois elementos racionais, bom, o inverso de um número racional é racional. Então, o produto aqui vai continuar sendo racional. E a mesma coisa, se você tem números reais, a subtração é real. Se você tem dois números reais, o inverso de um deles é real e o produto, então, vai ser real também. Tá? Então, é isso. Eu vou corrigir esse último slide só para vocês terem o material certinho. Foi um erro de digitação ali. Tá legal? Então é isso. Então a aula de hoje era menor, o exercício é um só também. E na próxima semana a gente começa o segundo bloco do curso, que é o estudo dos números complexos. Que a gente já vai saber que ele é um corpo a partir do EP3, e aí a gente vai partir daí. Tá legal? Então é isso, gente. Tchau, um abraço a todos.